Yggdrasil, a árvore do mundo na mitologia nórdica, apareceu de repente na Terra, trazendo criaturas demoníacas que devastaram várias cidades. No entanto, nem todas as esperanças viraram medo, devido ao sistema que alguns humanos especiais ganharam. Nesse novo mundo onde o mais forte vive, Min Jae-yun ficou se debatendo por arrependimento de escolhas erradas feitas no passado, quando um dia, ele ganhou o único item mítico do mundo. Como esse item vai ajudá-lo? Será que agora ele poderá mudar seu destino miserável? Raiders são todos que caçam criaturas das sombras, pilham tesouros e protegem pessoas, um trabalho árduo e perigoso. Por isso são vistos como heróis. Isso traz inveja daqueles que desejam ser tão incríveis quanto, mas também inspira. Em uma cafeteria vemos o Yun, que está gritando com um cara pois ele quer mandá-lo para a morte certa. Este é Jeon W. Homem. Ele trabalha contratando aqueles que não fazem parte de guildas para trabalhos específicos. Yun o procurou pois precisa de dinheiro rápido, mas o cara quer mandar ele para a linha de frente em uma dungeon de mortos-vivos, para literalmente servir de escudo de carne. Tudo isso pois o prota é um guerreiro. Nesse mundo, guerreiros são como a escória, mesmo tendo outros com rank mais baixo do que o prota, só por ele ser guerreiro, ele é descartável. Justamente por estarem em linha de frente, guerreiros acabam se machucando e com isso, traz mais gastos para as guildas e isso fez os magos se tornarem mais requisitados e a classe mais famosa nesse mundo. 10 anos atrás os magos tinham a pior reputação possível, então mesmo com 97% de aptidão mágica, o prota não quis se tornar mago, preferindo ser um guerreiro com 34%, ou seja, ele nem é dos melhores guerreiros, sendo que a seu Iná, a melhor usuária de magia da atualidade, tem 92% de aptidão. O prota com certeza seria o melhor mago da história. Ele escolheu ser guerreiro, pois na época os usuários de magias tinham a pior reputação possível e ele não queria ter essa imagem ruim para ele. Eram usados só para bufar os guerreiros, pois não conseguiam derrotar nem os monstros de rank mais baixo sem um combatente. Mas agora o prota é um combatente de rank D, um dos piores e para ele, mesmo que o cara esteja mandando ele para a linha de frente, essa é uma ótima oportunidade devido às circunstâncias que ele se encontra. Por isso ele aceita. O contratante diz que vai mandar o local para ele por mensagem e vai vê-lo lá amanhã às 8 horas. O prota estranha pois ele trabalha com a agência, não tem por que ele ir para o campo, mas ele responde que tem algo para fazer lá. No dia seguinte todos estão esperando para entrar na raid. O prota procura pelo W.O.M, mas o cara não apareceu. O prota imagina que ele desistiu de trabalhar com ele por ser um guerreiro rank D e ele sendo um mago rank A, não tem por que andar com ele, nem mesmo ser de agência pois poderia entrar em qualquer guilda que quiser. Alguém chama o prota, é um conhecido dele, o Yun, que também é um combatente. Ele veio pois não está tendo muito trabalho e por mais que esse seja perigoso, vão pagar bem. Ao contrário do prota, ele gosta de ser um guerreiro de linha de frente, pois não acha graça em ficar na retaguarda só lançando magias. Ele diz que vão fazer o melhor possível e sair para beber depois, mas o prota tá bem ferrado em relação à grana. O Yun diz que pagou da última vez e é a vez do prota, mas ele percebe que o prota fica meio desconcertado e ele diz que tudo bem, ele paga novamente. O prota até se sente mal por estar meio que tirando vantagem dele. Nessa hora, é anunciado que vão entrar na dungeon em 30 minutos e todos devem se reunir na entrada. Todos começam a se preparar e o prota fica mais afastado e pensativo. O Yun pergunta o que o prota sempre olha no celular antes de entrar nas dungeons e se por acaso é uma namorada. O prota responde que não é nada, mas na verdade é uma foto dele com a mãe. Ele diz que voltará para ela em segurança. Eles começam a entrar na raid, e logo são atacados por mortos-vivos. Os magos lideram a batalha e literalmente tratam os guerreiros como bucha de canhão mandando que eles fiquem na linha de frente e impeçam dos mortos passarem, mesmo se isso resultar na morte deles. Enquanto eles seguram os mortos, os magos recitam uma magia e lançam uma bola de fogo que incinera todos os mortos. Os responsáveis por isso foi a Guilda Meteoro. Por muito tempo eles eram as estrelas entre os magos. Após um tempo, eles conseguem limpar a raid quase toda, faltando só o boss. O Yun diz que tá bem cansado, que tá velho para isso e que se soubesse tinha passado mais tempo treinando ao invés de brincar quando criança. O prota diz que ainda há tempo, ele não é tão velho e ainda tem um nível maior que o dele. O Yun pergunta se ele conseguiu bons drops, o prota vai olhar e percebe que o sistema está bugado. E uma notificação aparece dizendo que o sistema Exir caiu. Mas isso nunca tinha acontecido, mesmo quando tenta reiniciar o sistema falha. O prota ouvia alguém mandando ele seguir a luz, outra notificação aparecendo dizendo que alguém está se infiltrando no sistema e reparos estão sendo feitos, mas falha logo em seguida. O Yun pergunta o que o prota tá resmungando, e ele vai dizer que ouviu uma voz mandando ele seguir uma luz, mas antes que ele termine de falar, ele vê uma luz, mas parece que só ele consegue ver. O prota levanta e começa a seguir a luz. O prota vai tentando acessar o sistema, mas ainda sem sucesso. Ele acha estranho já que em 17 anos, isso nunca ocorreu.
O sistema Aesir é referência aos deuses asgardianos. Aesir era o último bastião da esperança da humanidade depois de ser levado à beira da extinção. No ano de 2011, no meio do Oceano Pacífico, uma árvore gigante de altura imensurável surgiu e parou de crescer em 9 dias, a Yggdrasil, a árvore do mundo. No 9º dia, monstros começaram a surgir em todo o mundo. Metade dos humanos morreram para os monstros e metade dos que restaram morreram de fome e doenças. E quando todos pensaram que era o fim, apareceu o último fio de esperança da humanidade, o primeiro despertado. Depois disso, a arma mais poderosa foi o sistema Aesir, que trouxe os Raiders. O Prota vai lembrando disso tudo enquanto segue a luz e tem seus pensamentos interrompidos ao se deparar com uma porta gigantesca. Ele abre um sorriso, ele imagina que isso é um portão do tesouro. São salões escondidos que aparecem raramente em dungeons de classe alta e podem ter itens especiais e ingredientes muito raros, chegando a valerem, no pior dos casos, centenas de milhares de dólares. Isso poderia tirar o Prota da pobreza que ele está agora. O Prota entra e começa a pensar que se existir algum deus, que conceda um item de classe A ou superior. Ele termina de abrir a porta e se depara com um grande salão iluminado. Parece o céu e à sua frente tem um pedestal com um item flutuando acima dele. O Prota vai em direção ao item e quando está prestes a encostar, o sistema volta parcialmente e avisa que ele adquiriu um item e pergunta se ele quer avaliar. Equipamento, olho perdido de Odin, é o olho dado para ganhar sabedoria. Quando equipado, permite o entendimento de runas e usar magias para desarmar ou destruir, e ele será vinculado ao usuário quando for equipado. Esse é um item mítico. Quando equipado ainda dá mais habilidades, podendo lançar todo tipo de magia sem conjuração e a mais apelona de todas, ele pode copiar habilidades de outras pessoas, sem sofrer penalidades ao copiar a habilidade. O Prota pensa que vendendo esse item ele pode pedir o preço que quiser e será facilmente vendido, pois é um item único no mundo, assim ele não vai mais precisar sofrer e nem ser forçado a ser um escudo de carne nas dungeons para ganhar uma mixaria. Mas ele pensa em testar o item antes, já que não terá a chance de testar um item mítico outra vez. Então o sistema pergunta se ele quer usar, pois o item será vinculado. O Prota se desespera e manda que seja cancelado. Ele fica aliviado, dizendo que quase desperdiçou o item, pois não tem motivos para equipar aquilo, pois ele quer sair dessa vida de Raider, pois passou muito tempo nessa vida e não consegue mais subir de nível. O Yun está convencendo um cara a esperar o Prota, pois ele disse que voltaria logo. O Prota vai chegando e eles já vão direto para o boss. O Prota diz que pagará as bebidas à noite. O Prota está cauteloso, pois ninguém pode saber que ele tem esse item. Dentro da Dungeons não existe lei e se souberem, provavelmente vão matar ele para roubar o item. Todos param e um cara começa a falar que devem voltar para Rai, mas uma explosão ocorre e o teto desaba em cima deles. O Prota consegue saltar a tempo, mas logo em seguida uma névoa venenosa começa a se espalhar. O Prota chama o Yun para saírem rápido ou vão morrer se ficarem respirando aquilo. Ele vai avisar aos que ainda restam, mas quando ele se vira, alguém atravessa o Yun com uma espada. O Prota começa a correr. Enquanto vai pensando nos acontecidos, ele deduz que isso não foram monstros, só pode ter sido um assassino. Com isso ele nem pode ir para a saída, pois deve ter alguém o esperando lá. Ele deduz que a única opção é esperar um resgate. O Prota tá com raiva, pois isso tá acontecendo logo agora, mas ele decide que não pode morrer, não depois de ter conseguido um item desses. Mas quando ele menos espera, alguém o ataca com uma corrente flamejante. O Prota se esquiva e a corrente causa uma explosão ao atingir a parede. Uma figura encapuzada se aproxima, chamando o Prota pelo nome e dizendo que sabia que ele conseguiria escapar. Quando o Prota olhar, percebe que é o Young W. Homem. Sim, é o contratante dele. Ele diz que avisou ao Prota que o visitaria. Ele continua falando que ele realmente fez isso tudo, mas foi pedido de um cliente. Afinal, muitas pessoas não gostam da Guilda Meteoro, por isso o contrataram. O Prota se pergunta se poderá derrubá-lo, mas logo percebe que não. Afinal, ele é um mago rank A, um dos top rank do país, e o Prota é um guerreiro rank D, então nem apresenta perigo. Talvez ficar calado resolva tudo. Por mais que queira vingar os outros e principalmente o Yun, não tem como ele fazer nada. Então o Prota decide apenas ficar quieto, mas o Young W. Homem diz que o alvo não era apenas a Guilda Meteoro e lança as correntes novamente. O Prota continua esquivando, mas não sabe até quando vai conseguir. Parece que o W. Homem está só brincando. O Prota não entende porque ele é um alvo, não sabe se fez algo errado para alguém. Quem iria querer ele morto? Ele pensa bastante até que lembra de alguém, que o chama de moleque inútil, que não sabe nem como alguém como ele foi concebido. Então o Prota perguntar se por acaso o pai dele o contratou. O W. Homem fica surpreso e começa a gargalhar, respondendo que o Prota é bem esperto e por isso gosta dele. O Prota pergunta se há 5 anos atrás, essa mesma pessoa o contratou para outro serviço. O
O homem diz que não imaginou que ele fosse sacar essa também. Ele vai na direção do Prota dizendo que é comovente, o pai ter sua esposa e filho assassinados, é chocante. Então ele lança várias correntes em direção ao Prota, mas de repente, uma magia é ativada e uma forte energia é liberada. O Prota cai de joelhos e sem entender o que tá rolando. O homem decide que precisa ser rápido e acabar com isso, mas ao lançar as correntes, o Prota dissipa a magia. Uma mensagem aparece dizendo que o item foi equipado e vinculado ao usuário. O Prota só pensa que não vai mais poder vender o item. O homem tá sem entender o que tá acontecendo. Ele fica mais surpreso ainda quando o Prota usa a mesma magia que ele levou anos para aprender e lança contra ele. O Prota usou a habilidade e copiou a magia do homem. Mas o homem fica puto e diz que mesmo assim, não vai ser o suficiente para derrotá-lo. O Prota diz que não sabe o resultado disso, mas está pronto para descobrir. Ele começa a lançar várias correntes contra o assassino, que usa uma espécie de escudo, mas o Prota usa uma habilidade que serve para dissipar o escudo. Ele não consegue desviar a tempo. Assim, o Prota acaba acertando em cheio o assassino. O Prota se aproxima dele, que começa a implorar pela vida, mas o Prota usa novamente as correntes e o finaliza. Mas isso foi exaustante para ele, isso consumiu todo o seu vigor e mana. O Prota cai e percebe que mesmo tendo feito tudo isso, vai morrer, mesmo com um item mítico. O Prota viu a morte de perto várias vezes fazendo as raids, mas agora realmente chegou de verdade. Nessa hora o sistema reinicia e uma mensagem aparece dizendo que um novo sistema operacional foi baixado e quando iniciar o tempo irá voltar até o período que ele mais deseja. É o último fio de esperança, então ele manda reiniciar. Uma mensagem aparece dizendo que o sistema Normir foi iniciado. O Prota enxerga 3 mulheres, uma delas estende a mão e o segura. Várias mensagens aparecem, agora o Prota é inimigo de todos os Exíris, uma habilidade passiva foi ativada, nomeada Aquele Observado pelos Deuses, e uma outra passiva chamada Óleo Divino Absoluto, e por fim, uma mensagem dizendo que os deuses que se opõem ao Exír observa. O Prota acorda em sua cama, onde percebe um porta-retrato, outra mensagem aparece dizendo que a regressão foi bem sucedida. O Prota pensa que isso tudo é um sonho, afinal, não tem como ter voltado no tempo e de repente uma mulher entra sem pensar 2 vezes ele corre e abraça ela e pensa que se for um sonho, ele deseja nunca mais acordar. É isso pessoal, obrigado por assistirem até aqui, comentem algo para ajudar com o engajamento do canal e se inscrevam para acompanhar todos os vídeos.